E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, a reconfortante qualidade da fidelidade. Fidelidade é uma das coisas mais importantes que podem ser encontradas em nossa vida. E quando pensamos o que isso envolve, às vezes nós confiamos nas pessoas, temos fé nelas e elas nos desapontam. Elas dizem uma coisa e fazem outra. Então, há pessoas que passam por tempos muito difíceis na vida, tempos duros. Foram traídas muitas vezes ou ficam com grandes dívidas ou o que seja, por causa da infidelidade de alguém, falta de fidelidade. Então, é uma qualidade muito importante. Eu te perguntaria, você se encaixaria na categoria de alguém que é fiel? Quando diz que vai fazer algo, você faz? Quando você diz quem você é, realmente quem você é? Ou age de forma leviana? Deus não age levianamente. Por isso quero intitular essa mensagem A Reconfortante Qualidade da Fidelidade. E quando eu penso nisso, eu me lembro dessa passagem em Gênesis, no capítulo 32, então ouça por um momento. No verso 9, disse Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Não sou digno de toda a bondade e de toda a fidelidade que tens demonstrado ao teu servo. E essa foi a maneira dele expressar sua gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Você diria que é uma pessoa grata? Que você olha ao redor da sua vida e vê quão fiel Deus tem sido e que você é grato? E que você é grato por causa da fidelidade dele para com você, então? Ao longo das Escrituras, há muitos versículos sobre sua fidelidade. Eu gostaria de ler alguns deles, só para lembrá-lo de quão importante isso é. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Um dos seus atributos é, se Ele disser que vai fazer algo, Ele faz. No Salmo 33, verso 4. Pois a palavra do Senhor é reta, e toda a sua obra é feita com fidelidade. Ele faz o que Ele diz que faz. Fiel às suas promessas. Salmo 36, verso 5. A tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Salmo 119, 90. A tua fidelidade continua por todas as gerações. Em Lamentações 3, 23, grande é a sua fidelidade. Então, é claro, quando eu penso nisso, eu penso em 2 Timóteo 2, 13. Ouça, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Nosso pecado não anula e não cancela a fidelidade de Deus. Ou seja, às vezes não somos fiéis, mas Deus sempre é. Nunca houve uma vez que confessamos nosso pecado a Ele genuinamente que não nos perdoasse. Você não pode citar uma única promessa que Deus tenha falhado em cumprir. Esse é quem Ele é. Ele é um Deus fiel que mantém sua promessa em todas as circunstâncias da vida. Então, dizemos que Ele cumpre sua promessa, mas também um de seus outros atributos diz isto é, que Deus é imutável, ou seja, Ele não muda. Todo mundo muda, todos mudamos, mas Deus nunca muda. Quando Ele diz, não te deixarei nem te desampararei, o que Ele quer dizer? Deus diz, eu não te desampararei, eu não te deixarei. A fidelidade é um dos atributos de Deus em que descansamos. Portanto, fidelidade, ou seja, ser quem dizemos que somos, fazer o que dizemos que faremos e fazer disso um estilo de vida, é o que Deus planejou para cada um de nós. Porque ser infiel é dizer algo que não é verdade, ou agir de uma forma não verdadeira. Então, com isso em mente, o Espírito Santo assume como parte de sua responsabilidade nos guiar, nos conduzir e nos capacitar a sermos fiéis em situações difíceis, situações muito difíceis.
O Espírito Santo é fiel em expressar através de nós as qualidades que são consistentes com a natureza de Deus. É assim que ele sempre opera. Ele não vai produzir em nós algo que não seja próprio de Deus. Então, quando ele enviou o Espírito Santo, ele enviou porque Deus sabia que você e eu não seríamos capazes de viver uma vida cristã. Não somos. Separado do Espírito Santo, não conseguimos. Não há um único de nós que tenha a força e a energia, a coragem e a fidelidade para viver a vida cristã sem a habitação do Espírito Santo. Então, se você é um crente e confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você foi selado para o dia da redenção, como ele diz. Então, você o tem em você, que o capacitará a ser fiel em todas as circunstâncias da vida. Quando somos infiéis, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós que nos convence do pecado. Portanto, a fidelidade é muito importante para Deus, muito importante uns para com os outros. Fidelidade é importante para nós mesmos. Que tenhamos essa qualidade de sermos confiáveis de que o que dissermos, nós faremos. E assim, o Espírito Santo nos equipou. Então, é por isso que quando eu penso no Espírito Santo, eu penso nele como o capacitador de Deus. Ele colocou dentro de nós o poder capacitador para fazermos o que dizemos que faremos. Então, temos um ajudador, é como Jesus o chamou. O ajudador, o Espírito Santo. Então, pensemos nisso por um momento. Há algumas áreas muito específicas em que Deus prometeu ser fiel a nós todos os dias. E uma dessas passagens é uma das mais conhecidas, que é 1 João 1,9. Você conhece de cor. Veja isso. Veja o que ele diz. Se confessarmos, nós estamos em concordância com Deus sobre algo. Se confessarmos os nossos pecados, que pecamos contra Ele, Ele é fiel. Ouça, essa é a parte de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que ele coloca essa questão do justo aqui? Porque se Deus apenas dissesse, ok, está perdoado, então o perdão não significaria muito. Fiel e justo para nos perdoar, ou seja, quando Jesus foi à cruz e pagou integralmente a nossa dívida de pecado, isso tornou possível, legalmente com Deus, que se confessarmos os nossos pecados, concordamos com Ele que erramos, Ele sempre nos perdoará porque Ele pagou a nossa dívida de pecado integralmente. Ele tem o direito de perdoar. Uma segunda coisa é que a fidelidade de Deus limita o poder da nossa tentação. Agora você se lembra de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E talvez devêssemos abrir lá. É um versículo que quase todos sabemos de cor. Capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana. Deus é o quê? Fiel, ouça, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, quando somos tentados, temos a promessa do Deus Santo, que Ele põe uma limitação em todas as nossas tentações. Algumas pessoas são mais fortes que as outras. Algumas pessoas são presas fáceis para o diabo, outras são servos de Deus firmes, obedientes, fortes, fiéis e leais. Ele diz que aqui está a sua promessa. Ele não permitirá que o diabo tente você mais do que você é capaz de suportar enquanto confia nele. Estamos falando de crentes, agora os não crentes não têm ajuda. Ouça isso. Não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, ou seja, a todos os tipos de tentações. Deus, Ele é digno, Ele é fiel, Ele não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Portanto, a Bíblia diz que Deus promete que você não precisa ceder à tentação, porque o Deus Santo colocou uma limitação em cada tentação que você enfrenta. Se você disser bem, Deus, se o Senhor não tivesse feito isso, eu não... Deus diz, eis uma promessa que eu fiz a você, que eu coloco um fim à tentação, ela só vai até certo ponto. Essa é uma promessa de Deus. Você acredita que Deus cumpre suas promessas? Eu tenho certeza que sim. Então, Deus diz, coloquei uma limitação nisso. Então ele diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, aqui está a sua promessa. Quando você e eu ficamos ansiosos com as coisas, você diz, bem, ansiedade é pecado?
Bem, eu colocaria desta forma. Não deveríamos ficar ansiosos, mas há momento em que algo nos atinge e de repente podemos ter ansiedade. Especialmente se tiver a ver com alguém que amamos e que talvez esteja em apuros, algo aconteceu com eles, uma doença, o que quer que seja. Então todos passamos por esses momentos na vida em que nos sentimos ansiosos com as coisas. Se você fosse ao médico e ele dissesse que seu coração está em mau estado, você ficaria ansioso e em pior forma por causa do que ele te disse. Mas há momentos em que sentimos ansiedade. Há momentos em que sentimos ansiedade ao ver outra pessoa fazendo algo que você sabe que será um desastre se ela não parar. Deus fez uma promessa para nós. Ele sustenta cada promessa. E a promessa é que nós podemos ter a paz de Deus. E note o que ele diz. Veja isso. Que excede todo entendimento, isto é, Deus diz, eu vou dar a você uma paz que você não consegue entender. A paz de Deus que excede todo entendimento, e Paulo está dizendo, sabe? Há momentos e situações que não entendemos. Pensamos, Deus, onde você estava? Deus, aqui está o que você diz, aquilo que a sua Bíblia diz, mas veja o que você deixou acontecer, Deus, o que está vendo? Onde você estava quando isso aconteceu? Por que permitiu que ela fizesse isso e ele fizesse aquilo? Por que permite que meus filhos entrem nessas situações? A paz de Deus que excede todo entendimento. Obrigado, Deus, por esse versículo. Há coisas que nós não entendemos. Há situações em que pensamos, Deus, se nos amasse, não deixaria isso acontecer. Deus, por que deixou isso acontecer com fulano e ciclano? Ou porque apenas ficou parado observando essas coisas acontecerem. Excede todo entendimento, toda compreensão. Ele guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Há pessoas que se tornam alcoólatras porque não sabem como lidar com certas situações em suas vidas e vão para a garrafa. Ou pessoas que se envolvem em todo tipo de adultério, todo tipo de coisa que acontece com as pessoas. Ou seja, há situações e circunstâncias, Deus entende o quão dramático, quão difícil, quão doloroso, quão triste é, e eis o que ele diz. E a paz de Deus. É a paz de Deus, não a explicação de alguém, não uma garrafa, nem uma traição, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos como? Em Cristo, ou seja, meu relacionamento com Cristo me guardará de perder a esperança. Meu relacionamento com Cristo me culpará de culpar a Deus e de acusá-lo, ou de me afastar de Deus, de abandonar a sua vontade. A paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Promessas incríveis de Deus, a fidelidade de Deus. E pense nisso. No momento em que você foi salvo, o Espírito Santo entrou em sua vida e Ele está lá. Ele é aquele que nos convence do pecado, nos dá conforto, segurança em nossa vida. Ele também é aquele que limita o poder de Satanás em nossa vida. Ouça 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor. Veja isso. O Senhor é fiel, então você pode confiar nele. Que vos confortará e guardará do diabo, do maligno. Essa é a promessa de Deus. E sabe, quando as pessoas dizem, bem, o diabo me obrigou a fazer isso, não. Você escolheu fazer. Você escolheu não acreditar em Deus. Você escolheu chamar Deus de mentiroso, aquele que diz, vou te confortar e te guardar do maligno. E você disse, não, Deus, se você fosse Deus, Eis a promessa. Aqui estão 4 promessas simples. A primeira é o perdão do nosso pecado, promessa simples. Limita a nossa tentação e nos dá paz em meio às nossas ansiedades e limita o poder de Satanás em nossa vida. Com essas 4 promessas incríveis em sua vida, pode enfrentar qualquer coisa. E são todos versículos que você sabe de cor. Se você tem estado em comunhão ou se frequenta uma igreja onde o pastor prega fielmente a palavra, você já conhece esses versículos, mas você os junta e os coloca em uma cápsula de fidelidade. Porque Deus é fiel, eu não vou ceder a isso porque Deus é fiel. Eu não entendo, mas vou confiar nele, ou seja, você pode seguir a linha, esses 4 versículos, perdão do pecado, limita o poder da tentação, paz em meio às nossas ansiedades, limita o poder de Satanás, você supera qualquer coisa. Se crer nisso, se confiar nele. Então, vamos pensar nisso. A Bíblia diz que
Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, teremos um espírito de vida. Ou seja, se eu estiver andando no Espírito, crendo nele, ou seja, ele será aquele a quem eu sigo. Você é uma pessoa que tem devoção a Deus. As pessoas te conhecem como cristão, seguidor de Jesus. É quem você é? Leal. Eles te conhecem como uma pessoa leal. Fará o que você diz. Estará lá onde disse que estaria. Dá o que você disse que você daria. Ajudará quem prometeu. Você é leal. Podem contar com você para estar ao lado deles em uma situação difícil. Terceiro, inabalável. Ou seja, você é o mesmo todos os dias, não é uma coisa hoje ou outra amanhã. Podem acreditar no que você diz. Podem confiar que lhes dirá a verdade. Você é firme. É uma pessoa firme, ou seja, constante, é sólido. Você não se abala com isso, com aquilo. Podem contar com você. Digno de confiança. Acreditável. Você só diz a verdade. Os que o conhecem podem dizer: bem, ele é muito confiável. Se ele disse, pode acreditar. Confiável. Ou seja, quando diz que estará lá, você estará. Quando diz que dará isto, você dará. Quando diz que fará uma certa coisa, você fará. Ou seja, as pessoas que te conhecem dizem uma coisa sobre ele ou ela é confiável. Obediente. Pode-se dizer que você é uma pessoa que tenta obedecer a Deus, não quer dizer que você é perfeito. Mas você tenta obedecer a Deus, eles te conhecem assim. Então, frutífero, sua vida vale a pena. Sua vida conta, está fazendo a diferença, está influenciando alguém. E a verdade é que você está influenciando pessoas com quem trabalha, pessoas com quem vive em sua própria casa. Está influenciando de uma forma ou de outra. E a última que eu diria é fiel. Então veja isso. Se vivemos em obediência, dedicados a Deus, leais a Deus, inabaláveis diante do pecado, firmes, confiáveis, dependentes, obedientes, frutíferos, fiéis, se diz, bem, tudo isso na vida de uma pessoa, você já o tem. O que pode fazer com sua própria força? Todos falhamos. Então, o que Deus está buscando em todos nós, preste muita atenção, é acreditar nele ao ponto de confiarmos nele para qualquer coisa, tudo em todas as circunstâncias da vida. Você diz, bem, ainda não cheguei lá. Bem, muitas pessoas ainda não chegaram. Você diz, quando chegaremos lá? Posso responder isso para você. Se me perguntar, posso confiar em Deus para cada pequena coisa? Tenho 2 pensamentos. Eu acho que posso, mas há algumas coisas que não enfrentei, eu não sei. Eu só sei que neste ponto da minha vida posso confiar nele para todas as coisas. Mas não me gabaria disso. Nunca diga a ninguém que eu disse isso, que eu posso lidar com qualquer coisa. Já lidei com muitas coisas, mas há pessoas que passaram por situações e circunstâncias que eu não passei. Então, nós temos que ser pacientes. Quando você vir alguém tropeçar, não se antecipe em julgá-lo. Você pode ter a mesma oportunidade. Você não chama de oportunidade, mas, noutras palavras, é mais ou menos o que é quando se trata de aprender a confiar em Deus. Temos oportunidades de confiar nele em cada circunstância da vida. Confiar em Deus. Então, e isso descreve você como pessoa, suas ações, feitos, pensamentos, que você é uma pessoa dedicada a Deus. Ele primeiro. É leal a Ele. Você não nega que é um crente. Você é inabalável, não está bem hoje, mal amanhã. É constante em sua vida cristã. Você é firme, comprometido, é confiável. O que quer que diga, você fará. É dependente, ou seja, alguém pode depender de você para fazer o que você prometeu fazer. É obediente, da melhor forma que sabe que a obediência exige em sua vida. É frutífero, sua vida está fazendo a diferença na vida de outra pessoa e você é fiel, ou seja, você é quem diz ser, você faz o que diz que fará, você será o que diz que será. Amém? Pai, quão gratos nós somos, porque o Senhor nos salvou, não nos deixando aqui para nos virarmos, fazendo o melhor que podemos. Porque às vezes, Senhor, você sabe que nem sempre fazemos o melhor que podemos, mas você conhece o desejo do nosso coração.
Eu oro pelas pessoas que estão lutando esta manhã. Talvez vivam em uma casa onde ninguém mais é cristão. Ou o marido ou a esposa não é. Ou os filhos estão lhes dando muito trabalho, seja lá o que for. Nós te agradecemos porque você vive dentro de nós. E você fez estas promessas para nós, para nos capacitar a sermos tudo o que quer que sejamos. Obrigado por essas passagens simples das Escrituras, que transformam vidas e são tão reconfortantes. Te amamos, te louvamos, te agradecemos, porque sua palavra diz, e sabemos por experiência, tu és um Deus fiel. E amamos aquela canção, tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Always wanted to be a father. We were in the process of having the ultrasound. The look on the doctor's face, she didn't have to communicate anything, that we knew that something was wrong and we had miscarried. We were devastated. I was devastated. Even in the midst of the devastation and the heartbreak with that, I still wanted to pursue adopting. Jeff wasn't quite ready. The whole idea of Dela Cruz Farms came from an article that I read in the Charles Stanley In Touch Ministries magazine. And it was a wonderful article about a ranch that took neglected, abused horses and paired them up with neglected, abused children. And I tucked it away in my desk at the office. And then lots of things happened in the years after that. And Jeff and I were blessed to get pregnant, but we had a miscarriage. And a lady from church came over to our house, and she told me she was here to just pray with me. And she was talking about this ranch out in Oregon. And I paused and I said, I think I know about that ranch. I think I have this story in my office desk. And that is what Dela Cruz Farms is somewhat structured with. First came to this place, there was nothing more than a pasture that was overgrown and a dilapidated old barn. And there were no roads, there were no horse fences, there were no horses, there were no animals. So it was a lot of work and a lot of effort. Dela Cruz Farms gives us the opportunity to be able to share the gospel in ways that we otherwise might not have that opportunity. The different ways that we use the horses here at Dela Cruz Farms is for speech-language therapy, for physical therapy, occupational therapy, because it is a three-dimensional movement. It's the only movement that for someone who's never been able to sit up or walk, if they sit on a horse and ride on a horse, mimics walking. Being two older adults, we were actually anticipating and looking forward to being parents. So I think there was an emotional preparedness there early on. Then we had started considering, the logistical part of having a child. Then that's when we had gotten the news shortly thereafter that it wasn't in his plans. You go from an emotional high to just a downright emotional low. So wrapping my mind around the idea of going in a different direction through a lot of prayer and just seeking the Lord's guidance, because it was told to me early on that we all are adopted.
First thing we saw was a picture of Bella, and we were absolutely blown away. This child looks like a child that we would have. And the idea that Bella was actually born at the exact same time our child would have been born, so that's even more affirmation that we were on the right track. Bella is my best girl. She is a definite, unique gift from the Lord. She has her dad's grace and lightheartedness, and the Lord's making her beautiful inside and outside. As her mom, I am seeing her turn into a young lady and prayerfully a woman of the Lord. So amazed at how God planned all of this out. And just to see him working through everything from the miscarriage, one of the absolute worst experiences we could ever go through, which inevitably in turn was the catalyst not only for Dela Cruz Farms, but for our daughter Bella. It shows how big that love is and how all-encompassing that love is, irregardless of me. Você ama seu devocional diário em contato? Eu amo meu devocional em contato. Mas você pode estar se perguntando se as letras estão ficando menores esses dias. As letras estão menores? Não poderiam ser meus olhos? O devocional diário em contato agora está disponível em letras grandes. Enquanto outras impressões parecem estar ficando menores, a nossa está ficando maior. Isso é muito melhor. O devocional diário em contato agora é disponível em letras grandes e fáceis de ler. Peça o seu hoje mesmo. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou estas palavras como fundamento de tudo. A santa palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. As Sagradas Escrituras são aquilo que nós, como seguidores de Jesus, baseamos nossas vidas. Por isso é imperativo que amemos a sua palavra. Isso não é apenas uma fumaça e espelho, isso é realidade. Você não tem como escapar de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Criador dos céus e da terra nos acolhe. Ele é o Messias tão esperado. Isso é grandioso. Você e eu devemos desenvolver esse relacionamento contínuo, íntimo, maravilhoso, empolgante, satisfatório, indescritível, incomparável com Deus pessoal. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.